O que a gente vai falar hoje, né? O que é a mentoria aqui hoje? A mentoria é sobre criação de personagem e composição. Eu vou dar uma introdução sobre os fundamentos da linguagem visual. Eu sinto que essa parte de fundamentos ela é muito negligenciada, seja pela maioria dos artistas, acredito eu, e para facilitar na criação, literalmente criação do zero, da maioria das coisas, eu acho que se a gente se atentasse a esses fundamentos, facilitaria muito para a criação de qualquer coisa. Eu acho que tudo a gente tem que aprender a base para a partir da base conseguir construir coisas mais complexas. E é isso que eu vou tentar trazer para vocês aqui hoje. Meu nome é Thiago, para quem não me conhece. Eu trabalho como ilustrador freelancer desde 2021. Mas se quiser me chamar de Titã ou Titas, igual o pessoal chama, fica à vontade. Eu tenho um começo de formação em design gráfico, só que eu tranquei a faculdade por questões de saúde, questões de dores no corpo. Acho que todo artista enfrenta isso. E atualmente eu estou estudando licenciatura em artes visuais, estou fazendo outra faculdade. Eu espero que o meu corpo aguente. Basicamente, Joy, coluna de camarão. É a coluna e os ombros, tudo papocada, tudo o ombro de 70 anos. A minha área, assim, eu atuo como ilustrador, só que eu trabalho com arte de conceito. Não é? Parece, rainha. Só que o Gustavo Lima eu detesto, assim, é a pior pessoa. Eu trabalho com arte de conceito, desde criação de personagem, criatura, cenário, criação de capa também, ilustração no geral, história em quadrinhos, que é bem recente, faz tipo um ano, que eu tô acho que mais de um ano que eu tô trabalhando com isso, e storyboard. Bom, eu quero introduzir vocês a primeira coisa sobre leitura espacial. Eu não sei se todo mundo já conhece isso, já tem ciência de como o espaço influencia nas composições que a gente cria, né? Mas, basicamente, cada elemento que a gente coloca, se vocês conseguirem imaginar esse retângulo como um personagem, cada elemento que a gente coloca traz traz uma sensação. Ele passa uma ideia. Se vocês pegarem uma obra, por exemplo, vocês vão perceber que o topo ele traz uma sensação mais de leveza, e à medida que vai baixando, a gente sente um peso visual maior na parte de baixo. Deixa eu mostrar um exemplo que fica mais fácil de vocês entenderem. Eu trouxe essa obra da Sandara. Ela postou isso aqui no Facebook. E aqui tem um dragão, ele parece ser uma abóbora, o queixo dele parece uma abóbora e as asas parecem folhas. Mas é interessante você fazer essa comparação de como o espaço interfere no que a gente está vendo também, na nossa percepção, né? Tipo, no topo tem uns fantasminhas, que você claramente consegue perceber que eles estão tipo flutuando, eles estão querendo sair da tela, né? Eles estão, se você estivesse segurando eles e você soltasse ele, você tinha certeza de que ele ia sair pela forma, pelo retângulo, porque eles têm muita leveza. Isso é reforçado pela posição que eles estão. Perceba que a diminuição de peso acontece no rosto. Você ainda tem uma certa leveza pro rosto dele, mesmo ele tendo esse papado aqui embaixo. O desenvolvimento, você entende que ele é um dragão e tal, que ele tá em cima de uma árvore. Tem a questão do gestual e tal. E o peso, tipo, a base de tudo, você percebe que tá lá embaixo. Sabe? Tipo, é uma coisa meio óbvia. Algumas pessoas vão achar, mas você ter ciência disso na hora de criar e de compor, tipo, vai te ajudar muito, sabe? Tombos e ascensões instintivas. Essa aqui eu quero saber de vocês. Qual dessas diagonais, em qualquer uma dessas formas, qual é a que desce? É a da esquerda ou da direita?
Nem pensa assim, só responde. A da esquerda que desce. O Gotter botou que é a 2. A 2 o que, Gotter? As duas? Eu acho que as duas descem. Interessante. Mas se fosse pra escolher uma, Gotter, qual a que desce? Uma das duas. A da esquerda. É, perfeito. A que sobe é a que sobrou, né? A da direita. É interessante você observar isso, que é uma coisa meio que intuitiva. Eu não diria instintiva, eu diria intuitiva. Porque eu não sei explicar psicologicamente por que que a gente interpreta isso, né? Tipo, nossa, é óbvio que a que vem primeiro tá descendo e a segunda é que tá subindo. E por que que a gente pensa que a da esquerda é primeiro, né? Tipo, possivelmente está atrelado à questão da leitura, né? A cultura ocidental, exatamente, a questão da leitura ocidental, ela começa da esquerda para a direita. Mas a oriental, por exemplo, é o contrário. Eles lêem mangá e o mangá começa pelo, pelo lado direito. Então, tipo, é meio que uma convenção cultural, né? A gente foi convencionado a isso. Só que é interessante que, tipo, isso aqui, você tendo ciência disso, você consegue montar algo que o olho da pessoa que vai ver a sua obra, ela vai ler ela de forma muito intuitiva. E aqui no caso eu peguei uma arte da Kudus Productions, do Legends of Runeterra. E se você olhar bem de longe, assim, eu não sei se vocês estão muito perto da tela, mas se vocês der uma afastada, o olho de vocês provavelmente vai focar nessa região aqui do rosto do boneco, até porque tem mais contraste, mas provavelmente o sentido de leitura vai seguir esse V, sabe? Essa descida e essa subida. E é interessante você pensar que ele tá indo para algum lugar. Ele não tá voltando, sabe? Por causa justamente do sentido de leitura. E é interessante como, por exemplo, mesmo na cultura oriental, onde eles leem da direita para a esquerda, essa arte provavelmente foi enviada para eles também lá, sabe? Tipo, eles provavelmente viram essa arte nessa mesma posição, sem estar invertida. E eu acho que isso vai um pouco além da questão cultural mesmo. Eu acho que já é do senso comum. De todo mundo mesmo, tipo, que a gente começa do canto esquerdo e vai em direção à direita. Aí eu trouxe uma dica. Eu botei vários desses anota para vocês literalmente anotarem. Eu vou deixar aqui lembrar vocês de anotarem as coisas se quiserem, para até reforçar o conteúdo. Que é vocês construírem os personagens e as composições de forma que elas sejam lidas intuitivamente. Vocês planejarem essa leitura fluida por entre a arte. Seja a arte, seja o personagem, seja a paisagem. Pois é, Joy, é isso que eu tava explicando. Eu não tenho exatamente a resposta para isso, até porque esse conteúdo aqui eu tirei de um livro. E aí no livro eu justamente fiz essa indagação. Tipo, tá, mas se lá no Oriente eles leem ao contrário, quer dizer que todas as artes vão estar em sentido oposto do que a gente vê aqui? Eu não pesquisei muito a fundo sobre isso. Mas pela minha concepção do conteúdo que aparece aqui, e eu acredito que seja um conteúdo muito semelhante ao que aparece pra gente, aparece pro Oriente, eu acho que esse sentido de leitura se mantém, apesar deles lerem mangá da forma como leem. Mas eu deixo pra vocês darem essa pesquisada. Eu não tenho a resposta. Assim, claro, certeza. Mas eu acredito que seja da mesma forma como a gente lê. E aqui, pronto, aqui eu trago mais um exemplo dessa questão da leitura que eu tava falando. Que não necessariamente a gente vai acabar lá no topo, né? Isso aqui é só um exemplo de que a linha tem um sentido, né? Que é da esquerda para a direita. E aqui é o início, comumente, que tem aqui no Ocidente. No Ocidente. Comumente que tem no Ocidente é da gente começar no topo esquerdo e finalizar no topo, no canto direito. Eu não sei se eu trouxe... Não trouxe.
No primeiro slide, eu disse que a parte do topo ele traz uma certa leveza. É interessante vocês terem ciência disso, porque vamos supor, eu quero fazer um personagem, um anjo, e eu quero que ele tenha uma leveza, que eu olhe pra ele e sinta que ele pesa igual uma pena. Tipo, eu tenho que posicionar ele no canto mais alto possível dessa forma. Dessa página, vou chamar de página. Dessa página onde a sua arte está sendo feita. Ao oposto, se eu quisesse colocar alguma coisa com muito peso, que a pessoa olhasse e parecesse uma pedra, ou que aquilo estava morto, sabe? Eu quero passar a ideia de morte. Vocês podem colocar o elemento na parte inferior. Porque é como se o topo fosse uma área leve, o meio uma área neutra, poderia assim dizer, onde a gente poderia colocar várias coisas, e na parte de baixo seria um peso, seria uma área pesada, que fala aquilo tem uma importância, aquilo tem aquilo pode estar morto, sabe? Algo nesse sentido. Aí eu coloquei aqui que a leitura espacial funciona quase que da mesma forma que a leitura textual. Óbvio que numa composição, por exemplo, a gente pode meio que viajar entre os elementos e tal, diferente da leitura, né? E essa criação, essa leitura, ela vai seguir aquilo que vocês querem que a pessoa faça. Tipo, quando vocês estão criando a obra, ou criando a composição de vocês, criando a arte, vocês podem usar a própria percepção. Tipo assim, nossa, eu tô olhando aqui, eu acho que a pessoa vai entrar por esse canto da tela e aí vai olhar para esse lado aqui onde tem um personagem e depois vai olhar para essa pedra que tá aqui no canto. Vocês podem se afastar da tela e tal e vocês mesmos usarem a percepção de vocês. Porque a percepção de vocês não é tão diferente das demais, das outras pessoas. Então vocês podem se confiar nisso. Aqui eu trouxe outro exemplo de... Aqui no caso é de inversão de composição. A primeira obra da esquerda é a original. E é interessante você perceber como o pesquisador ele tá como o protagonista, como o personagem principal. É como se ele estivesse chegando e indo estudar essas criaturas, essas tartarugas esquisitas. Só que se você inverte a composição, esse pesquisador ele já deixa de ser protagonista. Parece que a criatura vai avançar nele. Parece que a criatura tá muito querendo ir pra cima dele e ele tá meio que encolhido, assim, com medo, amedrontado. E é interessante como é a mesma imagem. Observar que é a mesma imagem. Eu só fiz inverter elas. E... pra você ver como o assunto muda. Tipo, mudou, mano. É uma história que é outra. Eu só fiz inverter. Loucuras. Loucuras, velho. E aí eu trago um aviso importante, outro anotar pra vocês. Nunca se pode girar uma composição sem alterá-la. Eu não sei se vocês já ouviram a dica de que você tá fazendo uma ilustração, um personagem, tá fazendo a line art, e aí o pessoal diz, não, inverte a line art pra você ver se tem algum defeito e tal, não sei o que. Não é nem questão de ser um defeito, é porque o seu olho encontrou uma harmonia, um equilíbrio da forma como você estava fazendo. Só que quando você inverte, você desequilibra tudo. Você cria uma nova composição, basicamente. Então, tipo, essa questão de girar não é nem de você encontrar um defeito, mas é encontrar outra composição. Então, tipo, ter ciência de que girar a composição vai alterar ela é mais uma ferramenta que agrega no trabalho de vocês. É que às vezes pode fazer a composição ficar melhor até. Não, com certeza, Joy. Eu penso no sentido assim, se você quer que aquela arte funcione... Qual das perspectivas? Não era das perspectivas, Rory. Foi esse mesmo conteúdo que eu dei, só que aqui eu tô dando mais aprofundado. Que eu falei sobre linha, superfície, volume, luz e cor. Mas não tem problema, eu vou dar uma reforçada no que eu tinha falado antes. E vou me aprofundar agora. Joy, de a composição ficar até melhor. Então, o que eu tava pensando, Joy? Se a sua arte ela precisa funcionar
invertida, tipo, ela tem que funcionar tanto de um jeito como de outro. É interessante você fazer isso, de poder virar ela, sabe? Mas se a sua arte vai funcionar só daquele jeito, tipo essa imagem aqui, eu quero que a mulher fique nessa posição e não invertida, sabe? Não ao contrário. Eu acho que se você só fizer daquela forma, acho que vai funcionar. Não estou dizendo que a pessoa não pode girar a composição, ela pode. É até interessante é que ela gire para poder ver o que acontece, entendeu? Para poder experimentar, tipo, nossa, mas será que se eu virar isso aqui não vai ficar mais interessante? Será que na verdade eu estou procurando uma outra organização, sabe? Então você testar isso eu até encorajo.